Oi, meu nome é Lorena. Oi, meu nome é Melissa. Oi, meu nome é Samantha, tudo bem? Nós três somos estudantes de jornalismo da faixa e vamos falar um pouquinho hoje sobre a obra de Wadi Mawad, Incêndios. E aí a gente vai analisar um pouquinho o que a história conta, os símbolos, significados, os personagens, tudo que ela aborda e como que a gente teve esse contato com essa leitura, como que foi pra gente. E vamos ter um debate sobre nossas opiniões e sobre tudo que a gente viu na peça, mesmo na obra e no filme. Né, meninas? Isso. Vamos lá. O que conta essa história de Incêndios? Conta a vida de Nawal Marwan, que ela era uma árabe, e quando ela morre, ela deixa no seu testamento escrito o seguinte, que ela só pode ser enterrada após os seus dois filhos, que são os gêmeos, Jeanne e Simone, entregarem duas cartas. Uma é para o pai de seus filhos e a outra é para o seu filho perdido. E aí, o que acontece? Os dois filhos começam nessa busca para poder encontrar a história da sua mãe que é perdida, que eles não conhecem a história dela, como é que foi. E aí a gente vai descobrindo que é uma história de sofrimento, de guerra, uma história de amor, mas também de ódio, e uma história também de resistência da parte dela, porque ela teve que lutar muito para continuar viva e não perder o que ela tinha no coração dela, a essência dela. E a Nawal, ela era cristã e também nacionalista. Ela vivia numa aldeia no norte com a família dela, com a sua mãe e a sua avó e seus dois irmãos. E ela se apaixona por Wahhabi. O Wahhabi, ele é um muçulmano do sul. E eles se apaixonam, começam a namorar e ela engravida dele. E, infelizmente, o Wahhabi, ele é assassinado por algumas pessoas da aldeia de Nawal. E quando o filho da Nawal nasce, ele é levado para um orfanato, porque a família não aceita esse relacionamento, norte com sul. E aí, o que ela faz? Ela, no pensamento já de encontrar o seu filho, ela deixa com ele um narizinho de palhaço, para que quando ela fosse à busca do filho dela, que ela conseguisse encontrar ele pelo que ela deixou com ele, de lembrança. E aí, a avó dela, Nazira, que ela tinha uma relação muito boa, antes de morrer, falou para ela, Nawal, quero que você saia da aldeia, quero que você aprenda a ler, que você aprenda a escrever, que você aprenda a cantar e a falar também. Que quando você tiver esses ensinamentos, que você volte e escreva meu nome na lápide, onde eu vou estar enterrada. E eu quero que você vá em busca e que você consiga sair dessa relação de ódio que tinha entre as mulheres da família, sabe? Esse perpetuamento que elas tinham de ter sentimentos ruins um pelas outras. A avó dela queria quebrar isso. E aí a gente vai vendo como que é a vida dela. Quando começa a Guerra Civil, a Nawal, ela sai da aldeia e vai buscar o seu filho, perdido. Que ela descobre que ele foi para um orfanato de meninos e que ele foi adotado. E que o seu nome é Nihad Armani. E aí ela descobre que o Nihad, ele lutou contra a milícia cristã e depois se juntou aos nacionalistas. E aí também descobre que ele mudou de nome. O Nihad não é mais Nihad, ele é Abu Tarek. E o Abu Tarek, ele vai trabalhar na Kifariat e ele é o novo carrasco e o novo torturador. E por coincidência, a Nawal, ela trabalha na casa do chefe da milícia e ela o assassina. Então ela é presa. E na prisão ela conhece o Nihad, que agora é Abu Tarek. E é onde ele é violenta e a estupra. E aí ela fica grávida dos gêmeos, Simão e Jeanne. E aí a gente analisa nessa história como que a guerra não destrói somente família e amigos. Ela destrói relacionamento familiar, destrói o amor mesmo, a esperança que ela tinha, sabe, de ser feliz com quem ela amava. Tudo dela foi tirado. Mas ela tinha alguém com ela, que era a Sauda. A menina que ela conheceu quando ela voltou à aldeia para poder escrever o nome da sua na lápide. E o sonho da Sauda era aprender a ler e a escrever, a se posicionar. E ela queria o passado dela, os pais não contavam para ela. Então ela se juntou a Nawal. E a gente, se fizer uma releitura assim de tudo, a gente vê que cada um dos principais personagens, eles sofrem desde a infância. Eles têm um sentimento, sabe, de amargura muito grande. Porque eles não conhecem a história deles. Eles conhecem depois que eles estão grandes mesmo e acabam descobrindo que é uma história de tristeza. Como, por exemplo, o silêncio da Nawal. Não era porque ela não amava os filhos dela, era porque simplesmente ela tinha muitas cicatrizes no coração dela do passado dela. Querendo ou não, ela teve que ser muito forte.
Mas, assim, a gente descobre que, no fim disso tudo, ela tinha um amor muito grande pelos filhos dela. Nessa obra, diferente de muitas que eu já vi, de que a gente já viu, né, que a gente discutiu, é um país fictício, mas ele é inspirado num conflito do Oriente Médio, que foi a guerra do Líbano, né, nos anos 70. E a diferença dessa obra é porque ela não trata, a história não é tratada sobre um viés político, como a maioria das histórias do Oriente Médio é. Ela é tratada sobre um viés psicológico. A gente vê o estrago da guerra, a gente vê como que as relações sociais se modificam por causa da guerra, por causa do conflito. Enfim, né, isso geralmente é a visão política que a gente tem mesmo desses conflitos, como na obra que inspirou a Nawal, que é a Sorra Bechara. Ela foi uma resistente da Guerra do Líbano e ela escreveu um livro depois, e depois que o autor conheceu ela inspirou a personagem da Nawal. Mas o livro dela, que se chama Resistência, ele conta a história dela sob um viés político, principalmente, porque ela era do Partido Comunista Libanês. E, enfim, mas aí a gente vê como que a guerra ela afeta a pessoa no nível psicológico nessa obra, né? E a gente vai vendo que é um ciclo vicioso. Isso não é só da guerra que a Nawal viveu, mas a realidade daquele povo sempre foi essa, da miséria, da raiva, do conflito, que são provocados por um país, por um subcontinente, né, que é o Oriente Médio, que foi despedaçado ao longo do tempo. Isso fica muito evidente na fala da avó para Nawal, quando ela está morrendo. Ela fala: tudo isso vem da miséria, Nawal, nenhuma beleza em volta de nós, só a raiva de uma vida dura e que machuca, marcas de ódio em cada esquina. Ninguém aqui para falar delicadamente. Você tem razão, Nawal. O amor que você tinha para viver, você viveu. E a criança que você vai ter será tirada de ti. Não te sobra nada. Lutar contra a miséria, talvez, ou então afundar nela. E a gente vê também que não foi só a guerra, né, mas foi o extremismo religioso que provocou a guerra e despedaça, né, esse continente. Ela vivia numa aldeia rígida, numa aldeia pobre, numa aldeia muito patriarcal, tanto que os filhos dela, o filho dela foi tirado dela porque ela não poderia desonrar a família dela. Então, o empoderamento dela, a única forma dela se empoderar é lutando, de lutar contra essa mentalidade que tirou tudo, o amor do Ahab, o filho bastardo, a honra da família, né, que eu já mencionei, que foi atrelada a uma conduta específica das mulheres, principalmente. E esse pensamento ele se reflete em como a gente vai olhando que todas as mulheres da aldeia elas são analfabetas, e a avó usa, que é por conta dessa ignorância, no sentido literal da palavra, que as mulheres de lá vivem com ódio. Elas não podem falar, elas não podem se expressar, elas não podem conhecer o outro. Então, a ignorância para o autor, ela é a origem dos problemas. Porque você não conhece o diferente, você não se permite conhecer. Então, é daí que vem a injustiça e do conflito. E isso se traduz na fala da avó. É por isso que ela incentiva na hora a sair dali. E aí tem uma fala dela, que foi a que eu achei mais bonita da peça inteira, que é: não aceita, não aceita nunca. Mas para poder recusar é preciso saber falar. Então se arma de coragem e trabalha duro. Escuta o que uma velha mulher que vai morrer tem para te dizer. Aprende a ler, aprende a escrever, aprende a contar, aprende a falar. Aprende. É a tua única chance de não parecer conosco. E é interessante a gente pensar em como a história é toda construída nessa dualidade, né, de silêncio e de comunicação. Porque no início da peça, a gente tem a mesma percepção da Nawal que os gêmeos tinham, que ela era uma pessoa calada, que ela era uma pessoa muda. A gente só consegue suspeitar que por algum motivo. A gente acha, alguma coisa aconteceu na vida dela, algum trauma ela sofreu. Mas a gente não tem certeza do que foi. E para nós e para os filhos dela, e enfim, até para o notário mesmo, ela era alguém que se calou. Mas quanto mais a gente lê a peça, mais a gente descobre que a última coisa que a Nawal fez foi se calar. Ela só se calou quando não restava mais nada na vida dela, quando ela sofreu o maior trauma da vida dela,
que foi descobrir que o seu torturador era o seu filho, que a Butarek era Nihad. E aí uma outra frase da história que fala isso, ela mesma diz isso, o silêncio é para todos diante da verdade. Isso é muito forte, porque, enfim, isso reflete até no final da história, né? Quando ela escreve a carta pro torturador dela. Mas durante a guerra, ela resistiu, ela não se calou. E ela usou da fala, ela usou da linguagem para isso. Inclusive, quando ela conhece Salda, que é a melhor amiga dela, né? E elas duas viajam para o sul, elas compartilham muito da história uma da outra e de como aquela realidade indigna as duas. A Salda é filha de refugiados também, ela não conhece a sua própria história e está atrás dessa história, por isso que ela vai para o sul junto com a Nawal. Ela é uma pessoa muito doce, muito fiel a Nawal, mas ela é muito curiosa e ela também está tomada pelo ódio. Ela quer saber o motivo daquela guerra, ela quer saber por que seus pais se calaram, por que eles não contavam nada para ela. E a Nawal ensina ela a ler, ensina a escrever, a pensar, enfim, a se expressar, né? E as duas estabelecem um laço de amizade que dura quase a vida inteira delas. E é justamente, eu acho que essa vontade de comunicar que une as duas. E a forma delas de lutar é sempre verbal. Seja na palavra, quando elas publicam um jornal, né, no meio da guerra, seja no canto da Salda e depois se transforma no canto da Nawal, tanto que quando ela está na prisão, ela é conhecida como uma mulher que canta, porque ela canta durante as sessões de tortura, né? E esse cantar, esse se expressar, é uma forma de tangenciar a violência que cerca ela, de abafar esse trauma, de resistir mesmo. Ela é uma personagem forte, a gente vê isso. Ela não é fraca, ela não se calou, ela não é esquisita. Ela nunca se calou. E ela cumpriu as promessas que ela prometeu à avó. Ela só sucumbiu ao silêncio, de fato, quando não tinha mais nada para fazer. E a palavra dela não poderia confortar ninguém. Ela iria ser uma forma a mais de violência. Só iria traumatizar os seus filhos. E eu acho que a construção da personagem tem como principal característica justamente esse paradoxo, que é o tema da história também, que é o silêncio e a fala. Tanto que ninguém conhece ela como Nawal no país dela, mas sim como uma mulher que canta. Ou seja, a gente vê que ela nunca se silenciou. Os diálogos, eles demonstram em si muito a personalidade dos personagens. O Simon e a Jeanne, eles são muito amargurados com a mãe, mas principalmente o Simon, a gente consegue ver isso na primeira cena, né, durante a leitura do testamento, e ele tem muito ódio da mãe porque ele acha que ela não ama. E as falas dele são sempre muito carregadas de violência, de palavrões, ele parece estar sempre exaltado e inconformado com o silêncio da mãe. A Jeanne também é muito inconformada com o silêncio da mãe, mas ela é mais curiosa do que amargurada. Tanto que ela é quem toma a iniciativa de procurar o pai, e ela fica horas escutando o silêncio da mãe, que foi gravado, né, quando ela estava internada. E ela sempre dialoga muito e ela sempre tenta racionalizar muito. Um detalhe interessante é que a profissão dele esconde muito com a personalidade, né? Ela é professora de matemática e ele é lutador de boxe. E os diálogos também estruturam a personalidade dos outros personagens, como a Nazira. Ela é uma mulher muito sábia, ela é quem incentiva a Nawal a não se calar diante das injustiças, né? As falas dela geralmente são longas, poéticas e cheias de lições, né? Apesar dela não ter tanto espaço nesse livro, né? A Suanda, ela é muito curiosa, ela tem muita vontade de aprender e ela tá sempre questionando tudo. E esse é o principal objetivo dela, né? Descobrir sobre sua própria história e descobrir o porquê da guerra. O Nihad, ele é violento e ele não demonstra nenhum remorso sobre os crimes cometidos até ele descobrir o que ele tinha feito com a mãe. O treinador, quem treinou ele fala, né, que ele tratava a vida como um espetáculo e a sua violência e dom de matar, né, era um motivo de orgulho e dignidade para ele. Mas, em contrapartida, ele também tinha vontade de conhecer a sua família verdadeira. Prova disso é quando ele pensou em se suicidar na guerra, para que sua mãe visse seu rosto e visse ele como um herói, né? E o Wahab é a única pessoa que, na nossa opinião, no geral, ele não foi engolido pelo ódio e traumatizado pela guerra, mesmo ele sendo vítima dela. Ele era um sonhador e ele falava muito por meio das metáforas. Ele era um refugiado do sul no norte e ele tinha um amor proibido com Nawal.
Ele foi o único amor dela e ele ensinou muito a ela, tanto que ela passa o filme inteiro falando uma frase que ele falou para ela no início, né? Que agora que estamos juntos melhorou. É uma coisa legal da gente perceber também esse negócio do trauma da guerra, que assim, mesmo quem não tá, né, quem não participou da guerra, que no caso foi o Simon e a Jane, eles foram traumatizados por ela também. Então tem isso, a guerra, ela não é só você viver a guerra. Porque no final das contas, você vai ser traumatizado e isso vai afetar todas as relações que você tem. Então, os gêmeos, eles tinham ódio da mãe deles, eles também participaram do ciclo que a avó comenta, né? Que você tem ódio da sua mãe e que sua mãe teve ódio da mãe dela. Enfim, isso é um ciclo vicioso, isso é porque você sempre viveu no meio do conflito, no meio da miséria. Eles não, eles cresceram num país, enfim, rico, né, que é o Canadá, mas eles também foram afetados pelo trauma da mãe deles. Então, isso é uma coisa difícil de quebrar, é um fio difícil de você romper, porque o trauma ele fica para a vida inteira e ele vai afetar todas as suas relações. Então, é realmente uma tragédia familiar muito grande, que envolve todo mundo. Por mais que Jeanne e Simão não estivessem na guerra, eles sentiram a dor que a mãe teve de passar na guerra, que o pai, que o irmão deles perdido também teve. Então, acho que, assim, todo mundo ali tem uma história trágica em si. Todo mundo ali tem ódio, mais ódio do que amor no coração. O mais interessante para mim foi que ela não simplesmente contou para eles, né, tudo que ela tinha passado. Ela queria que eles passassem por onde ela passou para descobrir o que ela passou para que eles sentissem, porque eu acho que se ela chegasse só contasse, eles não iam sentir o que ela sentiu. Eles não iam ter essa compaixão por ela dessa forma que eles tiveram no final. E o fato de você ir até um país que está, enfim, despedaçado pela guerra e até hoje, enfim, como é em todo o Oriente Médio, eu acho que isso marca muito, né? Vivenciar aquilo deve ser muito mais marcante, deve ser uma experiência que você entende, finalmente, o que aquele povo de lá vive. E, enfim, né, a gente não consegue, a gente só consegue imaginar mesmo. Muito interessante é que a gente está falando sobre essas coisas de guerra e ter passado pela guerra, né? O autor, o Adi Mawad, ele nasceu no Líbano em 68 e quando ele tinha 8 anos a família teve que deixar o Líbano porque eclodiu uma guerra lá, a Guerra Civil Libanesa. Eles se mudaram para a França e depois de um tempo eles foram para o Canadá. Em 1991 ele se formou na Escola de Teatro do Canadá. Ele foi ator, escritor, diretor e produtor, e ele é muito conhecido por ser o politicamente engajado teatro moralista que gira em torno de trauma familiar, guerra, traição da juventude. Ele transpõe muito para suas obras o que ele passou, né? Que foi essas coisas da guerra, trauma familiar, e tanto que a maioria das obras dele gira em torno disso. Em 2004, ele produziu seu próprio filme, e seu primeiro filme, que foi Litoral. A história dele é um pouco grande. Ele tem 13 livros publicados, 33 direções de teatro, 2 interpretações e 9 prêmios. Inclusive, com o filme Litoral, ele conseguiu um prêmio. E ele tem uma tetralogia chamada Sangue das Promessas, que é com Litoral, Incêndio, Florestas e Céus. A gente analisou essa obra e a gente viu que a principal característica dele é com uma outra obra de Sófocles, que é Édipo Rei. E como que essa tragédia familiar ela está inclusa nas duas obras, nas duas peças. Por exemplo, a gente começa a analisar como que o incesto ele é presente no roteiro das duas obras. São absurdos e barbaridades que elas chocam a sociedade, o leitor, de quem está vendo, quem está assistindo a peça, o filme, ou mesmo lendo a obra, analisando. O Édipo e o Irad, eles foram separados da sua família. Eles nasceram em momentos de tensão, como, por exemplo, o Édipo. A Jocasta, ela seduziu o pai de Édipo para que ele pudesse nascer. E os pais de Nihad, eles não puderam ficar juntos, eles foram separados. E aí o Édipo ele foi adotado por outra família e o Nihad também foi adotado, foi para um orfanato. Então eles tiveram essa separação, esse vínculo familiar. Eles não sabiam de onde eles vieram, de como que eles nasceram, quem eram seus pais ou seus familiares. O Édipo, ele depois sai e ele casa com a sua mãe e tem filhos.
E ele nem sabia que ele tinha um parentesco com essa mulher. E quando ele descobre que é no final da obra, ele arranca seus olhos, porque ele não consegue aguentar a verdade, entendeu? A história dele, ele não consegue superar aquilo que aconteceu. E o Nihad, quando ele vai trabalhar na prisão de Kifariat, ele vira Abutarek, ele violenta sua mãe. Ele é estuprado diversas e diversas vezes, e é onde ela fica grávida dos gêmeos. Então, assim, e o mais interessante é que eles não conseguem voltar atrás do que aconteceu, sabe? É realmente uma tragédia muito grande, porque eles só descobrem no final, quando o Édipo já tinha matado o seu pai, não sabia que ele era o seu pai, estava casado com a sua mãe, o Nihad tinha abusado da mãe dele, não sabia que ela era mãe para ele. Ela era só mais uma mulher da prisão. Então, assim, é bem chocante, né? Acho que a Era gente. a puta 72. Era como Isso. ele conhecia ela, tanto que na carta ela até Ela assina. deixa ele falando isso. E também a gente se choca muito como que eles descobriram, sabe? Como que era uma coisa inimaginável. A gente não conseguiria prever, a gente lendo. Talvez não na obra lendo, mas no filme a gente já consegue perceber algumas coisas. O Nihad, ele mudou completamente, né? E ele foi trabalhar como torturador numa prisão para mulheres. Ele violentava elas, estuprava elas. E ele não imaginava que nesse cenário tão caótico que ele ia conhecer a mãe dele, né? A mulher da cela 67, ou como era conhecida, a mulher que canta. Logo, ela fica grávida dos gêmeos, né? Que são os irmãos de Nihad e também seus filhos. E ele só descobre a verdade no final do filme, né? No final da obra, onde a mãe deixa para ele a carta que é para o pai dos filhos e para o irmão, e para o seu filho, no caso. E as semelhanças simbólicas e temáticas entre Édipo Rei e Incêndio são muito grandes, né? Elas têm a estrutura de uma tragédia grega, que geralmente envolve histórias dramáticas e trágicas. Ela começa com os relatos finais do final da vida e volta para o começo por uma busca de identidade, história e verdade. Édipo carrega nas suas mãos um incesto e um assassinato. Ele matou seu pai sem nem saber quem era e e Nihad possui em suas mãos o sangue de muitas pessoas, e ele também tudo que ele cometia com as mulheres, né? Tudo que ele fazia com as mulheres e inclusive com a sua mãe. E o que fizeram no passado não pode ser alterado. São atos que foram realizados e que canalizam uma destruição acompanhada de uma tragédia. Mas eu acho que a maior tragédia é que, por mais que descobertas aconteçam durante os relatos, elas não podem salvar nenhum dos personagens, né? Eles são forçados a ir atrás do seu passado. Uhum. E assim, depois que você descobre, você só pode lidar com a culpa. Você não tem mais nada a fazer. Isso é o ponto principal das tragédias gregas, que, né, enfim, pelo que a gente estudou. Uma outra semelhança bastante importante é a questão do arquétipo do herói. Não um herói que, enfim, invencível, que salva tudo, mas um herói trágico. Quem falou disso foi o Aristóteles, enfim, um filósofo grego também, né? Ele também falava muito de literatura, enfim. E essa questão do herói trágico é essa: você tem medo ou até pena do herói, mas você, enfim, não é uma pessoa que você admira, mas ele não deixa de ser um herói, porque ele se sacrifica por alguma coisa. Até o Nihad mesmo, por mais que a gente tenha, enfim, tenha medo dele, né, e depois pena no final, enfim, não sei vocês, mas assim, ele é uma pessoa. A gente entende porque ele fez aquilo. Ele foi abandonado pelos pais também. Ele sempre quis saber quem era a mãe dele. Mas, enfim, essa tragédia aconteceu na vida dele. Estava no destino dele, estava pelo meio da onde ele viveu, pelo contexto social onde ele cresceu, né? No meio da guerra. Você é ensinado a matar, você é ensinado a ter ódio. Você não pode ser bom no meio de uma guerra. Então a gente entende, nada do que ele fez foi de propósito, porque ele queria. Foi porque, enfim, aquilo é um meio de sobrevivência e a gente vê que ele sempre quis achar a mãe dele. E no final, quando ele descobre o que ele fez com a mãe dele, ele não tem mais nada a fazer. Então você só consegue sentir pena. Tanto que, enfim, ele arruma um jeito de se castigar, né? No caso do Édipo, o Édipo arrancou os olhos.
O Nihad não, tanto que ele termina, de certa forma, a história do lado da mãe dele, né? Ele termina na lápide da mãe dele, mas ele tem que lidar com aquilo, com o fato de que agora ele sabe o que ele fez com a mãe dele, que ele tem filhos que são irmãos, mas ele não pode fazer mais nada sobre isso, ele só tem que lidar com aquilo, não vai ter ninguém para confortar ele. Isso é uma característica do arquétipo do herói trágico. Uma coisa interessante da gente perceber também é que na peça, né, do Édipo, ele mata o pai e ele casa com a mãe. O Nihad não matou o pai dele, porque ele já tinha sido assassinado há muitos anos atrás, mas quando ele vira franco-atirador e, enfim, vai atrás de refugiados do Sul, tem uma cena da peça que um dos caras que ele mata fala assim, mas por que você vai me matar? Eu podia ser seu pai. E ele mata, mesmo assim. Então, isso poderia ser um simbolismo muito forte de que, assim, ele não matou o pai, porque o pai já tinha sido morto, mas ele matou simbolicamente vários pais. Ele matou vários refugiados muçulmanos. Ele participou dessa guerra que matou vários refugiados, vários homens refugiados que poderiam ser o pai dele. Assim, eu primeiro preferi ler a obra, né? Depois eu resolvi ver o filme. E eu senti falta de muita coisa. Por exemplo, quando a gente lê, a gente sente muita falta da figura da Salda. Falei, cadê ela no filme? Não tem, ela não apareceu. Falei, como que tiraram uma figura tão importante assim do filme? Acho que foi uma das que eu mais me cativou, sabe? Depois dos Gêmeos, foi com que eu mais me sensibilizei. Então, eu senti muita falta da figura dela, sabe? E também quando, na obra mesmo, na peça, quando a Nawal dá para o seu filho nariz de palhaço, e a diferença é que no filme, a Nazira, que é a avó, ela faz 3 pontinhos no pezinho dele. E foi como ela reconheceu ele no filme. Então, eu acho que foram coisas que me marcaram e que eu senti muita falta, sabe? Eu queria muito que a Salda estivesse ali. E eu também queria muito que no filme fosse retratado o amor que o Wahhabi tinha por ela, dos poemas que ele falava, sabe? Esse gênero romântico, do romance que eles tiveram. O jeito que ele era carinhoso com ela, que ele falava com ela, entendeu? Então, acho que para mim o filme deixou um pouquinho a desejar. Então, eu prefiro mais quando eu tô lendo, eu gosto mais da obra verdadeira, sabe? Então foi o que me deixou um pouquinho meio chocada. Eu acho que como todo livro para o filme, né, sempre deixa muitos espaços em branco e a gente não consegue sentir realmente tudo que é passado no livro. Eu acho que a falta da Salda, tipo, muda um pouco o que a gente sente, né, porque ela é uma personagem muito importante no livro e deixa, eu acho que mais a parte do sentimento vazio, né, coisas que a gente consegue sentir no livro que a gente não sente no filme. Então, eu gostei mais do filme. Eu sei que né, enfim, é uma opinião impopular aqui no grupo, mas eu gostei muito mais do filme não muito mais, né, porque a peça também é incrível, mas principalmente por essa questão do Villeneuve ter trago mais uma referência de Édipo Rei para o filme que o Mawad não tinha usado no dele, que foi a questão dos pés. Ele traz quando a avó, eu acho que é a parteira, eu acho que na verdade não é a avó, não tenho certeza, mas acho que a mulher que faz o parto dela, quando ela tatua, o Édipo, ele teve os seus pés amarrados, né, quando ele foi abandonado. E Édipo também significa pés inchados em grego. Então eu amei isso, eu amei essa referência aos pés que não tinha sido incluída na obra do Muawad que o Villeneuve fez. Eu concordo muito que eu amei a personagem da Salda. Eu queria muito ter visto ela no filme, né? Mas, enfim, eu entendo que é questão de tempo, você tem muito menos tempo num filme. Eu amei também como ele fez a cena do ônibus, como a Nawal estava lá dentro, e a questão da criança que, enfim, ela tentou salvar. A gente vê como ela sempre teve amor aos filhos, às pessoas que poderiam ser filhos dela. E eu amei também no filme que ficou muito claro que a gente descobre junto com a Nawal quem é o Abu Tarek, quem é o torturador e o filho,
na peça, fala do Tribunal do Canadá, que ela havia ido assistir, né, o julgamento no tribunal por 10 anos, e do nada ela se calou. Essa é a referência ao reconhecimento. Eu gostei de como no filme ficou mais visual, de como ficou mais pontuado. Aqui que foi que eu reconheci meu filho e que eu me calei porque eu fiquei traumatizada, eu não tenho mais o que falar. Eu gostei muito disso também. E é isso, assim, eu só queria ter visto mais mesmo do Wahhabi também, eu queria ter visto muito a Sauda. Um outro detalhe do filme, a gente vê sempre a repetição do número 2. No início já tem essa referência, né? 1 mais 1 é 2, mas pode ser 1. E depois a Nala tem 2 filhos, o Abu Tarek tem 2 identidades. Quando ela assassina o líder dos cristãos, ela dá 2 tiros. Representa também os 2 lados da guerra. E a própria ideia do Nihad, né, dele ser um simbolismo desses 2 lados da guerra. Porque ele é filho de uma cristã com um muçulmano. Então, ele é a guerra dentro dele. Então, é isso, sempre tem esse binarismo dos 2 lados da guerra, sempre essa repetição, e que nos remetem à expressão matemática que a Jane comenta no início do filme, e que no final, né, a gente descobre que essa própria ideia de 2 podem ser elas se manifestam na personagem do Nihad. Para mim, mesmo que a história siga a trajetória da Nawal, para mim o principal personagem da história seria o Nihad, porque ele é o simbolismo de tudo isso, inclusive do Édipo. E tem uma das entrevistas do Adi Muawad, ele, né, como a gente já falou, ele nasceu no Líbano e ele saiu de lá por causa da guerra, e a guerra marcou a história dele por causa dos pais dele também. E aí, uma das entrevistas que ele deu, ele falou a seguinte frase: eu não tenho uma posição, eu não tenho um partido, eu só estou apavorado, porque eu pertenço completamente a essa violência. Eu olho para a terra dos meus pais e vejo a mim mesmo. Eu posso matar, eu posso estar dos 2 lados, eu posso estar de 6 lados, eu posso estar de 20 lados. Eu posso ser um invasor, eu posso ser um terrorista. Mas eu sou essa guerra, e essa guerra sou eu. Então, a gente vê como que ele ficou traumatizado, como a história dele é a da guerra, né? É indissociável. E a gente pode completamente pegar essa frase e transmutar ela para o personagem do Nihad. Ele é fruto da guerra, ele é fruto, na verdade, ele é fruto do amor, né? Mas ele é produto da guerra, o personagem dele é produto da guerra, então não tem como você escapar disso. E isso é a tragédia da história. Eu senti falta também de outra coisa muito importante que me marcou muito na minha leitura, que foram as fitas que a Naol deixou com silêncio e que não foi posta no filme. Eu falei, e foi um momento íntimo da Gianni com a mãe dela. Ela estava disposta a ouvir o silêncio da mãe dela, sabe? E para mim o silêncio é um dos maiores significados da peça, porque a Naol, ela se escondia atrás do silêncio dela. Ela era muito assombrada pelo passado e ela não sentia que podia dividir com ninguém. Então, para analisar isso, e também a morte do Wahhabi, ele morreu pelos irmãos dela no filme, diferente do que aconteceu no livro, que ele foi morto pelas pessoas da aldeia dela, sabe? Então, teve algumas coisinhas que, se eu fosse produtora do filme, eu mudaria sim. E também, se a gente juntar o Édipo e juntar também o Incêndios, a gente vê como que o teatro grego e o teatro também de Shakespeare, que é o elizabetano, está presente naquilo ali. É uma tragédia familiar. Então, assim, é uma estrutura grande que a gente pode chamar de dramaturgia clássica, né? Que ela está presente no texto inteiro. Inclusive, quando eu estava pesquisando sobre a questão do arquétipo do herói trágico, um dos exemplos era o Otelo, que era um personagem do Shakespeare, um dos mais famosos, né, do Shakespeare. Enfim, e aí falava muito que ele também era um arquétipo do herói trágico, e a gente vê várias tragédias gregas e depois do teatro elizabetano, principalmente do Shakespeare, que tem essa figura.
uma outra coisa que, assim, na verdade não uma outra coisa, mas o principal da obra para mim foi essa importância de se comunicar, porque, enfim, né, por muitas vezes a gente mesmo não pensa nisso, a gente não pensa em como a linguagem, como falar é importante para a gente em todas as nossas relações sociais, enfim, a gente muitas vezes se cala também diante de injustiças, que a gente percebe, diante de coisas que não nos deixam satisfeitos, enfim. E a Nauá, ela se tornou, acho que uma grande inspiração para mim, porque assim, por mais que ela tenha vivido no ódio, né, ela é uma figura extremamente forte. E ela mostrou que, assim, você falar, você não se calar, você agir é muito importante em qualquer contexto. Então, obviamente, a gente não vive na guerra, claro, mas é muito importante justamente isso, que se a gente vê, se a gente vir, né, algo, enfim, que não nos agrada, enfim, que a gente vê qualquer situação de injustiça, fale, porque é muito importante. Porque é o único jeito da gente mudar o nosso contexto. Enfim, a gente não vive na guerra, obviamente, mas a gente vive no Rio de Janeiro, a gente vê injustiça, a gente vê violência todo dia. Enfim, a gente é dominado, né, por pessoas que nem sempre concordam com a gente. E que se a gente não falar, ei, isso aqui tá errado, ninguém vai falar pra gente, a gente sempre vai viver nesse ciclo vicioso que elas viviam também. E, enfim, e de como essa obra ela é importante não só para países em guerra, ela é importante para todo mundo, porque ela... Eu acho que a partir do momento que você, como você disse que a Naual te inspirou, acho que a partir do momento que você combate uma injustiça, você inspira outras pessoas a também combaterem, sabe? E aí as outras pessoas, isso vai gerando um movimento maior. E uma coisa interessante que a Samantha falou antes, que foi das fitas, eu tenho uma parte do livro que a Jeane fala, tipo, mãe, fala, você sabe que ela tá te gravando, você sabe que eu vou escutar, fala. E é muito interessante que ela não fala em nenhum momento, ela prefere deixar o silêncio, porque ela sabe que quando ela descobrir tudo, quanto que o silêncio dela vai falar, né? Exatamente. E também outra frase que marca muito é quando... Essa frase é muito usada, que é: a infância é uma faca enfiada no pescoço. Não é fácil tirar. Todos eles passaram por sofrimentos desde a infância. A Jeane e Simão, eles foram deixados no rio. Era para eles serem mortos. A Naual, nesse constante ódio dela odiar a mãe, da mãe odiar a avó, e da avó odiar a mãe dela. Então, assim, o Nihad, que passou por vários momentos que ele sacrificou, porque ele queria encontrar a mãe dele. Então, ele passou por momentos na vida dele que talvez, se ele tivesse com a Naual desde pequeno, ele não se tornaria esse cara rude que ele é. E foi o que a Lorena falou. A gente, por mais que ele tenha feito essas barbaridades, a gente sente pena dele. A gente não fica com um carinho ou algo, não. A gente sente pena mesmo dele, porque ele você não compreende. Né? Sim, a gente compreende o que eles estavam passando, sabe? E você vê também que poderia ter sido uma trajetória totalmente diferente, né? Que só chegou ali por conta de uma coisa que aconteceu no passado. Sim, e eu não sei, assim, a gente fica querendo que a obra traga pra gente uma solução, mas não tem solução. A gente tem que aceitar aquilo ali que foi imposto pra gente, sabe? Então, ela termina de um jeito mesmo que desperta na gente uma reflexão muito grande, pensamentos que a gente talvez não tinha antes, sabe? Eu acho que é muito difícil a gente ler uma obra dessa e a gente não se sensibilizar, a gente não desenvolver certo tipo de pensamento. Uma das coisas, você inclusive falou agora, você não pode fazer nada para mudar depois que já aconteceu, mas você pode fazer alguma coisa para que não aconteça. Que é justamente isso que a avó diz. É o único jeito de você não parecer com a gente, é você sair daqui, você aprender a se expressar, porque você, com a força da palavra, você consegue curar, você consegue mudar a realidade, não só a sua, mas de várias pessoas. E aí também tem uma conversa entre a Salda e a Nauá, que a Salda, justamente quando a Salda quer matar várias pessoas, ela chega até a pegar em armas. E aí, em uma dessas conversas, a Nauá fala para ela: você quer puni-los para que compreendam, mas esse jogo de imbecis se alimenta da burrice e da dor que te cegam. Então,
é isso, não adianta, violência não vai gerar, só vai gerar mais violência, ela não vai levar ninguém a lugar nenhum. O único jeito que a gente tem é através do diálogo, através da compreensão do diferente. E isso, para mim, é a lição principal do livro, né, enfim, da obra, que eu achei incrível. Eu achei incrível demais, justamente isso de que o diálogo, de que a linguagem, de que a palavra, ela é uma maneira de cura, de mudança mesmo. Sim. E, assim, para a gente encerrar a nossa experiência de leitura mesmo e como que a gente conseguiu compreender essa obra todas juntas, a gente vai deixar uma passagem na Nawal que marcou muito nós três e que acho que marcou todo leitor que vai em contato e se junta com essa obra, que é o seguinte: fiz uma promessa para uma velha mulher de aprender a ler, a escrever e a falar, para sair da miséria e sair do ódio. E eu vou cumprir essa promessa, custe o que custar. Não odiar ninguém nunca, a cabeça nas estrelas sempre. E é isso. Foi tudo isso que a gente tirou dessa história e o que a gente vai levar para a nossa vida depois que a gente leu isso, que eu acho que é uma experiência única. Esse livro também mexeu muito comigo, até porque eu não esperava de forma alguma que o final fosse daquele jeito, então me surpreendeu muito. Mas é muito interessante que ela tinha muitos motivos para odiar várias pessoas, e motivos graves, né? E a gente costuma odiar as pessoas ou não gostar das pessoas por pequenos motivos, né? E ela mostra pra gente que, independente do que as pessoas tenham feito com você, a gente pode agir com as pessoas com amor, com compaixão, sem ter ódio, né? Eu acho isso muito interessante. Eu acho que a gente aprende muito lendo e com certeza foi uma experiência muito legal pra gente. É isso, e eu espero que vocês tenham curtido o nosso bate-papo e que quem não leu, leia, porque é uma ótima dica para todo mundo. E ver o filme também. E ver o filme também. E veja a peça. Veja a peça hoje, né? Vejam a peça. É muito coerente com o livro a peça, gente. E é isso, gente. Um beijo e obrigada por terem assistido. Tchau.